Fala galerinha, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o professor Estevão Monteiro, passando hoje aqui para falarmos sobre o histórico do treinamento de força, abordando 3 recortes epistemológicos. O primeiro recorte epistemológico que falaremos será em relação à antiguidade. O segundo recorte epistemológico que falaremos será em relação ao século XIX. Terceiro e último recorte que falaremos durante esse vídeo será o século XX. Então, iniciando no histórico, basicamente hoje a gente não tem uma data precisa de quando começou o treinamento de força, mas a gente tem alguns relatos que as primeiras manifestações de levantamento de peso eles surgiram bem antigamente, bem tempos remotos que a gente quase não elucida, quase a gente não fala durante esse aspecto, né? Então, a história da musculação ou treinamento de força ela é relativamente bem antiga. Onde a gente, como eu falei, existem relatos datados lá no início do tempo, principalmente afirmando a prática dos exercícios com peso. Então, algumas dessas evidências elas são do interesse do homem em relação à própria força, e principalmente em conhecê-la, exibi-la, compará-la, desenvolvê-la desde os tempos remotos. Então, o primeiro ponto que a gente tem para abordar é em relação ao Egito Antigo, datado lá de 2500 anos antes de Cristo, onde a gente encontra relatos com tumbas que envolviam figuras que tinham disputas de força. Segundo ponto, em relação lá na China, lá na dinastia Shui, por exemplo, lá datada aproximadamente 1122 a 255 anos antes de Cristo, onde tem relatos de testes de força com propósitos militares, muito comum e muito encontrado até hoje nos dias atuais. Se a gente for em relação às figuras mitológicas, a gente pode destacar duas figuras super importantes e conhecidas. A primeira delas é o Sansão, onde é uma figura bíblica datada lá de 1177 a 1157 anos antes de Cristo, que, de acordo com a Bíblia, era juiz do povo de Israel, tá? História comum envolvendo Sansão em relação aos seus cabelos, né? A história dizia que a força de Sansão ela era proveniente dos seus cabelos, e a partir do momento que ele cortou o cabelo, ele perdeu as forças. Segunda figura mitológica que a gente pode destacar é da mitologia grega, datada aproximadamente 400 anos antes de Cristo, que é a figura do Hércules, extremamente comum, extremamente conhecido no nosso cenário hoje em dia, com diversos filmes, diversos seriados envolvendo essa figura. É uma figura que ela representa, ela ilustra totalmente em relação à força bruta. Tá? Então, o principal ponto do Hércules, que era um semideus, que era filho de Zeus, era a força bruta, né? Sua principal característica era a manifestação de força. Um outro ponto que a gente precisa destacar é em relação ao Milo de Crotona. Isso aqui é uma figura extremamente importante, que futuramente em outros vídeos a gente vai falar sobre ele, e de forma proposital eu cortei essa figura que está no slide, aparecendo só uma figura e meia. Essa figura tem uma continuação que a gente vai abordar essa mesma figura futuramente. Milo de Crotona, ele era um grego, ele foi 6 vezes campeão dos Jogos Olímpicos, e ele implementou um princípio extremamente conhecido e extremamente utilizado hoje em dia, que é um dos princípios do treinamento, que é o princípio da sobrecarga. Tá? Essa figura, como um todo, ela ilustra basicamente o significado desse princípio da sobrecarga, o qual a gente vai falar um pouco mais à frente. Outro ponto a se destacar em relação às pedras e os objetos pesados. Né? Então, os objetos pesados e de peso mensurável, como as pedras, eles desde cedo eles entraram para o repertório da relação do homem com a sua força. Tá? Hoje, nas disputas do The Strongman, por exemplo, dos homens mais fortes do mundo, a gente ainda tem essa figura, onde a gente tem, por exemplo, o levantamento da pedra Atlas, onde a gente tem o arremesso por cima da cabeça de objetos pesados. Então, esse mesmo cenário que hoje a gente tem ainda nessas competições do The Strongman eram observados na antiguidade. Tá? Então, por exemplo, 2 pedras importantes de destacar. Uma é a pedra de Bibon, tá? Que era uma pedra de arenito, lá foi encontrada em Olímpia, ela tem uma data de 6 anos antes de Cristo, ela pesava em torno de 143 quilos. E nela tem uma inscrição falando que Bibon, filho de Palos, arremessou essa pedra sobre a cabeça com uma mão. Ou seja, essa era uma das pedras mais pesadas encontradas naquela região, e essa inscrição induzia, falava e afirmava
que Bibon era a pessoa mais forte naquele momento por ter arremessado essa pedra sobre a cabeça com apenas uma das mãos. Outra pedra interessante é a pedra de Tera, onde tem lá, ela é um pouco mais pesada do que a pedra de Bibon, por exemplo. Ela pesava em torno de 480 quilos. E também, do mesmo cenário, ela tinha uma inscrição onde falava: "Eu matas, filho de Critobulos, levantou-me do chão". Ou seja, é uma representação hoje básica que a gente tem da competição do The Strongman, onde a gente levanta a pedra Atlas, por exemplo. É uma pedra... Na verdade, ela tem uma característica meio oval, né, parecido com o nosso globo terrestre. Ela é pesada, os competidores precisam levantá-las e erguê-las do chão e colocá-las em lugares mais altos. Então, basicamente, é a mesma sequência do que a gente encontra nessa pedra. Tá? A atração e valorização do homem pela força ela permitiu que rapidamente surgisse a percepção de que essa capacidade, a força física, ela podia ser desenvolvida e principalmente aumentada. Nasceu então a percepção da repetição planejada de movimentos, que provocava uma melhora na performance, e daí começou a se originar um conceito bem primitivo do que hoje nós entendemos por treinamento de força, ou popularmente chamado de musculação. Entrando no segundo recorte epistemológico, a gente fala sobre a importância do século XIX. Tá? No final do século XIX, a gente tem dois novos interesses, que é o culturismo e o halterofilismo. Tá? Então, primeiro, aquele perfil do homem forte, ele era muito caricato. Tá? Esses homens fortes, a caricatura deles eram homens bem robustos e, entre aspas, barrigudos. Tá? Porém, nesse período começou a surgir grupos de entusiastas da cultura física, que remontou a estruturas de corpos perfeitos, que a gente já via esse cultivo desde a Grécia Antiga, tá? Onde esses corpos eles eram mais assimétricos, eles apresentavam, entre aspas, uma perfeição maior e tinham um desenho maior, ou seja, eles eram mais musculosos e mais definidos, tá? Desenvolvendo assim um contexto que envolvia exercício, descanso, alimentação adequada, principalmente com o objetivo da saúde geral e, nesse caso, de despertar o cultivo, a cultura ao corpo perfeito. Tá? Nesse século XIX, um nome muito importante merece destaque, que é Diogenes Shadow. Tá? Ele foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento da modalidade, principalmente disseminando o culturismo pela Europa e pelos Estados Unidos. Por que ele foi importante? Primeiro que Eugênio era um alemão, ele nasceu em 1867, se converteu, ele virou um ídolo do esporte ao longo de 30 anos e foi considerado o melhor físico do mundo. Ou seja, naquela época do século XIX, o Eugênio ele era dito como o melhor corpo, o corpo mais assimétrico, o corpo mais perfeito daquele momento. Tá? Pontos importantes em relação à vida dele, que ele trabalhou em vários circos, fazendo exibição do seu físico e principalmente demonstrações de força. Qual a consequência disso? Se eu vou em diversos lugares, participo de diversas demonstrações de força, eu demonstro que com o meu corpo eu consigo ser mais forte do que as outras pessoas, a tendência é que as pessoas se espelhem em mim e comecem a cultuar, falar, cara, para eu ser forte eu preciso ter um corpo parecido com o dele. E começa a cultivar o entusiasmo e a prática pela atividade física com esse viés. Tá? Depois que ele retorna a Londres, ele resolve lá encarar um desafio que até então ninguém conseguia realizar. Tá? Ele venceu esse desafio, demonstrou esse mesmo desafio, demonstrou a sua produção de força por toda a Europa, principalmente na Inglaterra, Alemanha e na América do Norte e nos Estados Unidos. Tá? Como eu falei, fatores que encorajou o formato de competição atual que nós temos, conhecidas como Strongman, que são os homens mais fortes do mundo. Nesse século XIX, é importante destacar que quem começou a ter introdução de barras com pesos, o que hoje que a gente conhece como halteres. A diferença é que hoje os halteres são barras basicamente feitas de alumínio ou de metal, dependendo do tipo de barra, onde a gente coloca anilhas na barra, coloca presilha fazendo um halter, seja de barra curta, barra média ou barra longa. No século XIX, esses primeiros modelos de halteres eles não começaram dessa forma.
tá? Ele aparece basicamente sendo bastões de madeiras que eram carregados com resistências diversas, conforme tem lá datado de manuscritos de 1837. Então, era basicamente hoje o mesmo modelo que nós temos dos halteres, aqueles emborrachados, que é utilizado muito em aulas coletivas de ginástica localizada, só que eles eram feitos de madeira. Terceiro e último recorte epistemológico que nós temos no treinamento de força, e esse sim de extrema importância para alavancar muito mais, para distribuir muito mais popularidade para o treinamento de força. Tá? O século XX ele ficou responsável por dar essa continuidade de todos os ganhos alcançados, de toda a visibilidade que a gente teve com Eugene, de todos os objetivos que ele conseguiu alcançar no século XIX. Tá? Alguns nomes muito importantes que a gente merece destacar nesse século XX. O primeiro deles é do Charles Atlas, que era o Ângelo Siciliano. Tá? O Charles Atlas ele foi um fisiculturista dessa época e foi um criador de um método de exercícios isométricos com finalidade de modelar o corpo. Tá? O Charles Atlas ele foi um importante fisiculturista, ele também foi disseminado, ele foi visto como no período dele como um dos corpos mais bem modelados, bem definidos daquela época. Tá? Outra coisa importante é que dentro desse século começaram a se desenvolver as competições envolvendo o fisiculturismo, o culturismo como um todo. Tendo, por exemplo, lá em 1901, lá em Londres, ter acontecido o primeiro campeonato de bodybuilding, ou em 1904, onde acontece o primeiro campeonato também de bodybuilding, só que em Nova York. Então a gente vê que logo no início do século, em menos de 5 anos, a gente já tem duas competições importantes. E detalhe, além de ser importantes, elas foram realizadas em 2 pontos, em 2 localidades que eram os boom, que era dito como um boom naquele momento. Nova York, que era um país que estava crescendo cada vez mais em ascensão, e Londres, que já era um país colonizador, já era um país consolidado, já era uma localidade que tinha boa visibilidade. Tá? Em 1946 foi fundada a IFBB, que existe até hoje, tá? Que é a Federação Internacional de Bodybuilding. 4 anos depois, em 1950, foi fundada a NABA, que é a Federação Nacional Amadora britânica, né? E ela foi responsável por patrocinar a primeira disputa de Mr. Universo. Tá? Lá em 1965, 15 anos depois, a IFBB ela se viu obrigada, entre aspas, se viu a necessidade de promover o primeiro Mr. Olímpia. Tá? Então você vê que de 1946, onde foi criada, até 1965 foi um tempo relativamente curto, onde eles se perceberam a necessidade de ter um desenvolvimento maior dessa prática, haja visto o crescimento que a gente tinha nessa modalidade, e tentar centralizar as competições, trazendo mais importância para essas competições, para aquela instituição que foi criada. Como eu falei, Charles Atlas foi considerado o homem mais perfeitamente desenvolvido do mundo na época dele, fato esse que permitiu maior visibilidade do culto ao corpo. Então, desde o século XIX, aquele culto ao corpo, aquele culto, a caricatura do corpo que era cultuado na Grécia Antiga, se perpetuou e continuou durante o século XX, e hoje, no século XXI, a gente consegue ainda visualizar resquícios desse tipo de prática. Outro nome importante que merece destaque no século XX é de Jack LaLanne. Ele foi um preparador físico e ele foi uma importante figura do século XX porque ele foi responsável por conduzir o primeiro programa de TV sobre a temática de culturismo. Então, ou seja, era uma temática que estava crescendo, estava em ascensão, começou a ter disputas de competições importantes, em localidades importantes, e foi extremamente importante a figura de uma pessoa pública levar essa vida, levar essas características, esse perfil para a televisão, para você ter uma disseminação maior dessa minha característica, dessa minha nova prática que estava se desenvolvendo. Além dele, outros 2 nomes merecem totalmente destaques, principalmente no que diz respeito ao âmbito científico, no desenvolvimento de técnicas, de métodos que nós temos até hoje no treinamento de força. Tá?
São eles Delorme e Berg. Tá? Eles foram os pioneiros nas investigações científicas. Eles desenvolveram 2 métodos que hoje nós ainda utilizamos. Esses 2 métodos nós não vamos abordar agora, vamos deixar para um bate-papo, para um vídeo futuro. Tá? Mas guardem esse nome que futuramente a gente vai tocar neles de novo. Na década de 1940, início de 50, surgiu o nome de Steven Reeves, que ele revolucionou o porte físico considerado comumente como perfeito. Tá? Qual a função dele? Principalmente ele atuou em alguns filmes e ganhou diversos eventos de fisiculturismo, tá? Fazendo com que sua popularidade contribuísse para disseminar ainda mais o esporte. Ou seja, o esporte começou a ser disseminado lá por Eugene no século XIX, teve um boom no final do século XIX para o início do século XX e continuou a ascensão durante todo o século XX. Tá? E chegamos no nome talvez mais importante que nós temos no fisiculturismo atual, ele ainda é vivo, e de todos os tempos, que é do Arnold Schwarzenegger. Tá? Lá em meados do século XX, a gente encontra esse divisor de águas. Talvez, se a gente datasse, a gente poderia considerar a época do Arnold Schwarzenegger sendo como o nosso 4º recorte epistemológico na importância e no desenvolvimento do treinamento de força, do fisiculturismo. Tá? Por quê? Ele foi responsável por dar maior visibilidade para a modalidade. Principalmente porque ele começou a ser convidado para participar de programas de TV e principalmente para participar de filmes. Vou colocar aqui, por exemplo, um trecho do filme Conan Bárbaro, onde ele participou. A gente tem pontos interessantes a destacar, porque durante esse filme deram muita visibilidade ao corpo, ao perfil de corpo que a gente tinha do fisiculturista daquela época e principalmente se destacou muito as posições que eram utilizadas durante o fisiculturismo, ou seja, aquelas posições clássicas que nós vemos hoje ainda nas competições de fisiculturismo. Então teve uma visibilidade muito maior dessa prática esportiva. Tá? Como eu falei, o Arnold ele é considerado a lenda do esporte de todos os tempos e ele é detentor de nada mais nada menos do que 7 títulos de Mr. Olympia, ou seja, é considerado por 7 vezes o homem mais assimétrico, mais entre aspas, forte do mundo. Tá? Nesse mesmo período, aí se destaca ainda mais a importância do feito dele, porque nesse período tinha outros nomes que tinham físicos extremamente assimétricos, tão fortes quanto, que era, por exemplo, do Franco Columbo, do Sérgio Oliva, do Frank Zane e do Bill Pearl, por exemplo. A diferença grande de Schwarzenegger, que ele tinha, além do físico dele, talvez ele não tivesse nem o maior volume muscular naquela época, em relação aos outros competidores, mas ele tinha um carisma maior. Tá? Fato esse que potencializava potencializou os ganhos dele. Ajudaram nesse sentido. Tá? Seguindo a mesma linha do Delorme e do Berg que eu apresentei anteriormente, falei que a gente vai explorar os nomes dele mais à frente. Eles desenvolveram 2 métodos de treinamento de força. Nós temos outros nomes, como Arthur Jones e depois Mike Mentzer. Tá? Eles começaram a quebrar paradigma e desenvolveram um método de treino que ele diferia, que era diferente do método de treino, do tipo de treino que era utilizado por todos os demais fisiculturistas da época. E hoje em dia ainda continua essa briga. O que é mais interessante para ganho de hipertrofia de massa muscular? Eu treinar com maior intensidade ou eu treinar com maior volume? Então essa discussão, que ainda é atual, ela começou basicamente lá no século XX. Tá? Ou seja, enquanto a maioria, 90%, aquela maioria esmagadora, treinava com maior volume, a minoria, que foi desenvolvida por o Arthur Jones e o Mike Mentzer, eles preconizavam a utilização de maiores intensidades. Tá? Então começou essa briga já há bastante tempo. E um dos principais nomes que utilizavam o treinamento basicamente em cima da preconização da maior intensidade é do Doran Yates, que a gente vai ver que também foi um nome extremamente importante. Tá? Aqui eu trago todos os ganhadores do Mr. Olympia, tá? E a quantidade de vitórias e os anos dele. A gente vê que o Arnold Schwarzenegger ele teve 7 títulos, né? Ele não é o homem que teve maior quantidade de títulos, mas se a gente observar, ele conseguiu uma das maiores sequências, né?
70, 71, 72, 73 até 75. Tá? Então, ele e o Lee Haney, eles mantiveram uma sequência relativamente bem longa, né? E são considerados hoje os tops da modalidade. Né? Vou trazer a figura de todos eles e eu quero destacar, quero que vocês prestem atenção em um ponto, e depois a gente vai destacar. Tá? Essa sequência está na ordem dos anos dos ganhadores do Mr. Olympia. Né? E um ponto interessante que eu espero que vocês tenham percebido, e se não perceberam, a gente vai perceber agora, a gente vai comentar, é que o shape, que a gente diz como shape, né, o perfil do atleta, ele modificou muito. Né? O volume muscular era menor e hoje o volume muscular é extremamente maior, extremamente, entre aspas, desproporcional do que era antigamente. Talvez os primeiros ganhadores de Mr. Olympia, se participassem com o mesmo corpo hoje em dia, eles nem se classificariam para participar. Tá? Então vê que a necessidade atlética ela mudou muito. A gente começou a sair do corpo que era mais assimétrico, que era mais dito como aquele modelo de Grécia Antiga, e começamos a extrapolar, no bom sentido falando, essa figura, trazendo corpos mais cortados de forma definida, ou seja, uma definição maior, um volume muscular maior e um percentual de gordura muito menor. Então vê que a necessidade do esporte aumentou muito. Tá? E, por fim, queria deixar os meus contatos. Para quem quiser, segue lá no Instagram, @monteiro.r. Segue lá no YouTube, onde eu tenho colocado alguns vídeos. Esses vídeos que eu estou compartilhando com vocês vão ficar todo um histórico lá. Então, se você quiser acessar, se inscreve lá, curte os vídeos, clica no sininho que você vai ficar recebendo as atualizações do canal. Tá? Tem o Facebook e o ResearchGate também para quem desejar seguir. Fique à vontade. No Instagram e no YouTube eu costumo colocar mais coisas profissionais. Talvez vocês tenham algum interesse, a gente pode trocar alguma ideia. Enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer ideia que vocês queiram trocar referente a esse assunto, extremamente livre, pode me mandar um direct lá no Instagram que eu respondo. Beleza? Queria agradecer a atenção de todos e até uma próxima. Até um próximo vídeo a gente vai começar a abordar, já deixo aqui já antecipado, a gente vai começar a abordar os posicionamentos do American College, tá? Que hoje ainda é um dos principais parâmetros, dos principais nortes que nós temos para a prescrição. Valeu, galera. Forte abraço e até uma próxima.